Boa tarde, a paz do Senhor. Quem nos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 3 de maio de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós falamos em nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em número 27. E diz assim: a herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, netos de Gileade, bisnetos de Maqui, trinetos de Manassés, pertencia às clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maala, Noá, Rogla, Milca e Tirza. E elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés e do sacerdote Eliezer, dos líderes e de toda a comunidade, disse: nosso pai morreu no deserto. E ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Nessa hora, Senhor, eu te peço que eu, a missionária Nadir Albano, suma e desapareça, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é que a tua palavra santa e preciosa venha a ser pregada em tempo e fora de tempo, para que seu nome venha a ser exaltado, Pai, para que seu nome venha a ser cada dia mais conhecido. Ah, Senhor, me ajuda a diminuir para que o Senhor cresça cada dia mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Essa é uma palavra, né, a qual essas filhas de Zelofeade, elas, a gente assistiu que no capítulo 26, né, houve um censo, e ali, nesse censo, foram divididos os clãs, tá? E a gente sabe que o clã dela, né, de Zelofeade, que é dos descendentes de Manassés, não tiveram filhos, assim, nessa época do censo, não havia filhos, tá bom? Quando a gente volta aqui no 26, versículo 29, diz assim: os descendentes de Manassés, de Maqui, clã de Maquita, Maqui foi pai de Gileade, Gileade pai de Leadita, estes foram os descendentes de Gileade, Jezé, clã de Jezerita, de Eleque, clã de Elequita, de Aziel, clã de Azelita, de Siquém, o clã Siquemita, de Semida, o clã Semidaita, e de Efer, o clã Eferita. Aí abre uma aspa e diz assim: e Zelofeade, filho de Efer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maala, Noá, Roglá, Milca e Tirza. Ok? Essas foram, aí diz assim no 34, essas foram os clãs de Manassés, foram 52.700 homens. Mas, aí quando a gente chega aqui, né, no capítulo 27, aí vai falar das heranças. Por quê? Por elas serem mulheres, elas não tiveram parte, né, na herança. Então, a gente vê que elas não tiveram herança, né? Porque quando a gente começa a orar, diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés. E quem foi Manassés? Manassés não foi o filho de José? Foi. Manassés foi filho de José, tá? Os nomes das suas filhas eram Maala, Noá, Rogla, Milca e Tirza. Elas se aproximaram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eliezer, dos líderes de toda a comunidade, disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não nos deixou filhos, né? E não deixou filhos, ou seja, não deixou o filho homem. Por quê? A gente sabe, né, que o homem ele tinha que ter filhos para ter herança, né? Porque filha não era bem vista, vamos dizer assim, tá? Era mais para trabalho, mas as mulheres não tinham direito à herança e nem tinha como preservar o nome do pai, entendeu? Somente aos homens que era lhe dado este direito. Então, após a morte do seu pai, não tinha filho homem, ou seja, então elas não tinha parte na herança. Mas me chama muita atenção que essas mulheres, elas não ficaram acomodadas, tá?
Ai, é que eu gosto de... Eu tô pegando a caneta aqui que eu vou fazendo, eu vou marcando. Então, essas mulheres aqui, elas não ficaram acomodadas. Elas falaram assim... A Bíblia não fala, né? Eu vou fazer aqui uma conjectura. Nosso pai não deixou o filho homem, mas, né, o nosso bisavô tem história, José, né? O nosso tataravô tem história, né? Então, assim, elas foram abordar Moisés e Eliezer, que era o sumo sacerdote dessa época, né? E elas foram mesmo e falaram aos líderes que não tinha procedente, que elas não tinham, né, precedente, não tinha parente, homem, né? Mas elas tiveram uma coragem, uma atitude, uma convicção de buscar aquilo que lhe era por direito. Não, mas espera aqui. Não era só porque meu pai não deixou filho homem que a gente não vai ter direito, a gente vai ficar a Deus dará. Igreja, isso é tão interessante, Arabandassuri Midecomanai, que no capítulo 2 diz assim: elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante dos líderes e de toda a comunidade e disseram. Elas foram atrás, elas se prostraram. Então, não permita que ninguém pare você, tá? Se a herança é sua por direito, não abra mão. Independentemente que dizem, que falam, a herança é sua, foi do seu pai, da sua tataravó, da sua bisneta, elas não deixaram para lá. E ela diz aqui no 3, nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por quê? Elas dizem assim no 4, por quê? O nosso nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai, né? Então, peraí aqui. Então, meu pai morreu, acabou a clã dele. Então, não vai ter descendência porque nós somos mulheres? É injusto isso, né? Então, meu pai morreu não porque ele fez parte da rebelião de Corá. Não sei, né, se o pai dela foi daquelas que murmuraram no deserto, mas provavelmente foi, né? Por isso que morreu ali. Ele não fez parte da rebelião de Corá, mas provavelmente murmurou no deserto, junto com aquele povo, porque nos tiraram lá do Egito para morrermos aqui. A gente sabe da história, né? Então, porque assim, a gente sabe que aqueles homens de 20 anos para cima que estavam no deserto, que murmuraram contra Deus, né? E contra Moisés, o que ia acontecer? Eles foram mortos, né? A gente sabe muito bem sobre essa história, tá? A gente sabe que eles foram mortos e que não tiveram, né? Como eu posso dizer? Eles não tiveram chance, tá? Porque Deus já tinha decretado. Eles morrerão. Vão morrer e morreram. Olha a coberta do meu bebê aqui. E aí, o que acontece? Mas elas tinham convicção que o pai dela era homem, né? Fazia parte, né, dos israelitas ali no meio do povo de Deus escolhido, tá bom? Então, e essas mulheres, elas eram mulheres piedosas, né? E tinha clara compreensão da natureza de sua experiência no deserto e de uma reivindicação justa para a sua família. Então, ela estava reivindicando algo que lhe era por direito. E elas eram pessoas piedosas, né? Então, elas eram mulheres de Deus. Aí, no 5 diz assim, Moisés levou o caso perante o Senhor. Olha, levou... Aí, porque você sabe que tinham que ir perante... Falava com o líder, né? O líder, Moisés ia falar com Deus. Porque é algo muito sério de ser resolvido, né? Aí, diz assim no 5, Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhe disse... As filhas de Zelofeade têm razão. Vocês lhe dará propriedade como herança entre os parentes do pai dela e lhes passará a herança do pai, né? Então, assim, não, elas têm toda a razão, mas por que isso, né? Então, Deus não foi machista. Se fosse hoje, né, muitos perturbados, falaram, não, que nada, tem herança que nada, né? Não, mas Deus, sendo Deus, fez a coisa certa, né? Então, assim, quando Moisés leva perante ao Senhor, ele mostra, né, uma causa legítima, né, algo que realmente estava acontecendo e que não era justo, tá? E elas foram reivindicar aquilo que lhe era por direito, tá bom? E foram levadas ali diante das autoridades. Então, o Senhor deu uma decisão favorável. Então, a decisão de Deus foi favorável a essas mulheres. É algo tremendo, igreja. E essas mulheres ficaram assim, nossa, super felizes. A gente vai ver mais pra frente, no capítulo 36 também fala dela, tá? Tem um relato grande sobre essas mulheres, mas hoje não. A gente já tá chegando lá, vamos continuar seguindo, tá bom? Aí diz assim, diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfira a sua herança para sua filha. Se ela não tiver filha, dê a sua herança aos irmãos dele. E se não tiver irmão, dê-nos aos irmãos de seu pai. E se ainda seu pai não tiver irmão, dê a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para
os israelitas como o Senhor ordenou a Moisés. Então, igreja, isso aí ficou um costume no povo de Israel, tá? E a gente vê que esse negócio de herança ficou muito sério, né? Então, uma ordem de Deus, né? E essas mulheres foram exigir o que era delas por direito e lhe tornaram por bênção, não só para ela, para muitas outras famílias futuras, tá? E aí diz assim, vamos lá, Josué, sucessor de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés, suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. O Senhor falou assim, Moisés, você vai ver a terra, mas tu não vai entrar, tá? Então o Senhor disse a Moisés, suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dá aos israelitas. E depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem. Olha, por que foi? A gente leu sobre isso esse dia. Moisés estava cansado. Igreja, é terrível, né? Quando você está cansado, né? Diz aqui, ó. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, né? Então, essa desobediência aqui, cara, foi fatal para Moisés, né? Foi assim como eu posso dizer? Foi a sentença de Moisés, né? Foi a sentença. Aí diz no 15... Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, que todos os da vida, designe um homem como líder dessa comunidade para conduzi-lo em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor, né? Moisés pede, Deus, prepara um homem, né? Prepare um homem como líder dessa comunidade para conduzi-lo em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, né? Então assim, é muito tremendo, né? Ó, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Nun, homem em que está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eliezer e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Então, assim, é ele que vai ser o seu sucessor. Chame e mostre, né, que o meu Espírito está sobre ele. Dê-lhe parte da sua autoridade. Olha, dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eliezer, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguiram suas instruções quando saíram para a batalha. Então, né, Deus fala, é agora, né, chama Moisés, porque, olha, meu celular tá descarregando, chama Arão, chama Josué, porque ele vai ser o seu sucessor, né? É muito tremendo, igreja, o que acontece, né? Aí diz assim no 22, Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e apresentou ao sacerdote Eliezer e toda a comunidade, né? Mostrando que ele era agora, né? O seu sucessor, né? E aí diz assim no 21, impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então foi muito sério, né? Ali foi transferida a autoridade de Moisés para Josué acabar de levar aquele povo, né? Designe um homem, né? Deus, Moisés fala assim, Senhor, prepara um homem, né? De modo que possa conduzir o povo. Então Moisés falou assim, não, eu vou morrer, Senhor, mas não deixe esse povo desamparado. Então Moisés era um verdadeiro líder, tá? Mesmo na hora que Deus dizia para ele, Moisés, tu não vai entrar na terra, tu só vai ver porque você foi desobediente junto com Arão nas águas de Meribá. Mas Moisés, ele tinha uma preocupação extrema para conduzir o povo à terra de Canaã, tá? Um verdadeiro líder tem a preocupação na vida espiritual dos seus membros, tá? Em conduzir, né? Então, a liderança hoje em dia tem que ter total consciência de que ele está levando ao povo a Nova Jerusalém. Porque Moisés, ele estava conduzindo ao povo, né? Ele era o mediador do povo para uma Canaã, uma terra que mana leite e mel, mas uma terra temporária, né? E os pastores de hoje têm uma responsabilidade maior, que é levar o povo a uma terra eterna, que é a Nova Jerusalém, Ramanda Sudecomanai. Prestar conta, Ramanda, sai das almas. Igreja, é muito sério.
Uma liderança levantada por Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, ela se preocupa com as almas, ela se preocupa com as ovelhas, né? Mas os lobos não, os lobos se preocupam com a quantidade porque eles esperam o dinheiro, né? Eu acho muito linda a história de Moisés, porque Moisés ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens aqui na terra, no Velho Testamento, porque no Novo Testamento é Jesus, né? E ele foi o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, por mim e por você. Mesmo quando nós não éramos do aprisco dele, né? Nós ainda era um povo, um povinho, né? Gentil, que não conhecia o Senhor. Mas ele nos amou primeiro e nos enxertou na videira verdadeira que é Cristo, né? Então, quando ele chama Josué, né? Assim como Moisés e Arão precisavam determinar um sucessor, porque a gente sabe que o sucessor de Arão foi Eliezer, seu filho. E o sucessor de Moisés, né? Seria quem? Josué. Então é muito sério, igreja. Então a gente vê que era necessário estabelecer. Então Deus já havia estabelecido. Então não vai ser Caleb, vai ser Josué, né? Mesmo que na hora, né, de trazer o feedback positivo foram Josué e Caleb, mas Deus escolheu Josué para estar levando ao povo, tá bom? De Israel, né? Então essa igreja é tremendo, porque a gente vê que Deus, ele seleciona aquele que ele quer, da maneira que ele quer e para que ele quer, tá? Agora, por que não escolheu Caleb? Porque Deus não quis, ok? Ele escolheu Josué. Vai contender com Deus? Vai lá. Então, a gente vê que Deus fala assim, ó, dele da parte da sua autoridade, você vai ter que dar autoridade para Josué, porque ele vai ter que ter autoridade para lidar com este povo, né? Então, assim, então foi uma transição de liderança, igual quando Deus chamou Arão, né, e falou assim, Moisés, vai com Arão e seu filho e pega ali, né, a capa, a túnica e põe o sacerdócio, a roupa sacerdotal sobre Eliezer, mostrando ali que a autoridade estava sobre ele como sacerdote. Agora ele era responsável, né? Então, com Josué não foi diferente, tá? Só que Deus falou assim, vou tirar do teu espírito, né? Do espírito do Senhor que estava sobre Moisés, foi tirado e colocado sobre Josué, tá bom? E ele seria um sucessor, porque era algo muito difícil, não era algo fácil, tá bom? Então, seria uma mudança, né? Vamos dizer assim, devagar, né? Porque Moisés não ia morrer naquele dia, mas enquanto Moisés estivesse vivo, ele estaria, né, ensinando a Josué, e já tinha um espírito, uma porção do Espírito de Deus para estar liderando o povo, né? Então é muito tremendo, igreja, né? Deus preparando Josué, porque quem ia tomar conta, quem ia dar, com quem Deus ia começar a falar para transmitir ao povo era com Josué, né? Não seria mais com Moisés. Então é algo tremendo, né? E por isso a gente tem que se ater a isso. As autoridades instituídas por Deus não é qualquer um, não é qualquer coisa. É responsabilidade, tá? As pessoas hoje em dia querem ser pastor porque acha que lucra, quer posição, quer status. Não. Isso aí, igreja, é coisa passageira. Pastorado é coisa séria, chamado é coisa séria, chamado não é brincadeira, né? Por isso que a palavra diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Porque tem um chamado, mas e aí? Você vai prosseguir? Você vai estar? Você vai escolher servir a Deus de verdade? Você vai renunciar à sua vontade muitas vezes? Principalmente naquela coisa que diz tocante ao ministério, à honra do Senhor. É muito sério, igreja, viu? Mas que a gente venha aguardar aqui, essas duas palavras nesse capítulo 27 são palavras tremendas. Mulheres que lutaram pela sua herança, e são as filhas de Zelofeate, né? Que a gente tem direito, a gente vai lutar pela nossa herança, nós não vamos abrir mão da nossa herança, né? Lutaram. E esse direito não foi só delas, foram de muitas outras depois, tá bom? Então ficou por lei, tá? Ficou por lei. E depois a gente vê Deus chamando Moisés e falando assim, Moisés, você vai morrer. E é Josué que é o seu sucessor, amém? Deus abençoe vocês, tenham um sábado abençoado aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que na paz. Que a palavra possa falar melhor aos vossos corações. Oi, meu amor.